Duplo Aliás, né, Expresso. eu acabei de falar na transição aí do Nildo Orix para você dessa questão do PCC ser usado na repressão política. Já foi usado no passado. Né? E algo que a gente comentou aqui na semana passada, porque foi a gota d'água para mim nessa questão do Celso Daniel, foi a mensagem cifrada do Gebran naquele julgamento, mandando recado, Claro. falando como o Fernando Nogueira lembrou aqui na última quinta-feira, num julgamento que ele absolveu o José Carlos Bunlai, o pecuarista amigo do Lula, e falando, não, mas o Bunlai pagou 6 milhões para o Ronan Maria Pinto, que é lá o empresário que chantageava em Santo André, dizendo que sabia como é que foi a história, que ia falar, que era mandando aquele recado, né? E eu cansei dessa história, porque o Celso Daniel foi morto, contratado pelo PSDB e executado pelo PCC, já naquela hora. Então a gente já tem uma execução política já antiga no Brasil pela mão do PCC, mas por ordem de uma questão política. E para quem não viu daquela vez, o que a gente fez até um recorte dessa parte, era o seguinte, há um esquema, né, de décadas e décadas do PSDB das suas prefeituras com o lixo no interior de São Paulo. E aí, quando o PT chega à prefeitura de Santo André, já estava o esquema todo montado, entraram alguns secretários ali, enfim, não cabe aqui falar qual, falou assim, não, mas já tem essa máquina aqui azeitada, a mesma coisa do mensalão mineiro, lembra? Quando chegaram ao governo federal, já tinha a máquina do mensalão mineiro lá funcionando, os caras pegaram e levaram para o esquema lá federal do Marcos Valério, pegando os mesmos operadores, etc., antes já tinha se dado aquilo nesse esquema municipal. Chegaram ali, não, mas já tem aqui, agora a gente pega isso aqui para o caixa 2 do partido. A gente vai, afinal, para uma disputa federal agora, em que a gente tem chance de ganhar, etc. O Celso Daniel não quis fazer aquilo, não quis participar e começou a denunciar, começou a dar problema. Aí o PSDB falou, mas peraí, vocês petistas que se entendam. Se ele vai denunciar, ele não vai melar o esquema em Santo André, ele vai melar o meu esquema aí em todo o interior de São Paulo. E aí chegou-se a um acordo, né, desse pessoal do PSDB, de arrecadação aí com esses do PT, de que se daria um susto no Celso Daniel. Ia ser um susto, pelo menos foi a versão que foi passada para os secretários. Então, ou a versão que prevaleceu tentando assim, né, minimizar o problema para eles, né, limpar um pouco a barra para eles, mas que seria dado um susto, né, e aí até com a colaboração de pessoas que sabiam do que ia acontecer. Aí eu lembro mais uma vez o exemplo do Compromate, como é que foi também, com pessoas que levaram lá o deputado estadual para o puteiro em que tinha a menina menor. Então você tem esses elementos de dentro que preparam a armadilha. E chegando a um ponto, Piero, isso era algo que eu não tinha falado aqui, mas o Celso Daniel andava num carro blindado. E ele foi fechado por 2 carros, né, ali do PCC, o pessoal que ia pegar, mas não foi assim, não chegaram a arrebentar o carro blindado. O carro foi aberto por dentro. Né? O carro foi aberto por dentro. Por uma pessoa, inclusive, eu não comentei isso, nessa direção, ele estava junto com o tal do Sombra, que já faleceu recentemente de câncer. O Sombra, e esse era um detalhe que eu não tinha falado ainda, o Sombra era o companheiro do Celso Daniel. O Celso Daniel era gay, o Sombra era o companheiro dele da vida inteira, e até na coisa de eleição arrumaram uma história de uma namorada fake para ele concorrer à prefeitura, mas todo mundo na administração municipal e quase todo mundo em Santo André sabia que o Sombra é o companheiro dele. E parece que chegaram nesse plano a cooptar, né, para esse tal do susto, até o próprio Sombra, que abriu o carro, né, para os caras entrarem e levarem. Então não metralharam o carro até derrubar a blindagem. E aí levaram ele, só que pegando ele não foi um susto, né? Mataram lá com tortura, requinte de crueldade. E aí, num acordo de alto nível, já com o Lula eleito, Fernando Henrique ainda presidente, falaram o seguinte, olha, essa questão aí é constrangedora para os 2 partidos, para os 2 lados, né? Porque o PT teve esse pessoal aí que concordou nessa história do susto, que estava querendo meter a mão nessa história do esquema do lixo, agora o esquema é do PSDB, das dezenas e dezenas de prefeituras no interior de São Paulo. Então, vamos enterrar, né? Ninguém fala nisso, vamos falar que é o crime comum. Aí vai a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Justiça de São Paulo, todas elas controladas pelo PSDB, né? E aí fala, não, é crime comum, tal, não tem um componente político. Então, a gente já tem a experiência e certamente as pessoas aí no alto da hierarquia do PT sabem o que eu estou falando, sabem que é verdade. Já tem um exemplo no passado de, né, o Estado se associar ao crime organizado para eliminar alguém que se tornou inconveniente politicamente. Você imagina isso aí disseminado, inclusive, com pessoas sem a mesma projeção do Celso Daniel. Vai ser a rodo isso, né? Vai ser a rodo. Então, é muito preocupante essa questão. Então, tem esse esqueleto no armário que continua sendo usado para chantagear o PT. Esse recado do Gebran Neto na semana passada
foi claríssimo, né? E eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou escrever isso na forma de artigo, tá? Já tem boa parte escrita aí, mas não tem pressa, porque essa pauta do esqueleto do Celso Daniel é atemporal, como a gente viu na semana passada com o Gebran Neto fazendo ameaça não tão velada assim nessa questão. Tem a questão do... Duplo Expresso.